nós falamos em psicopatia, na personalidade psicopata. Olá, amigos internautas, mais um programa. E no programa de hoje eu vou falar sobre um tema bem palpitante, recorrente. As pessoas sempre têm um interesse muito grande, que é sobre relacionamento. Isso mesmo. É interessante que a primeira questão que eu noto, observando os relacionamentos, é que não é só o amor que é capaz de unir as pessoas. Como assim, Marcos? É verdade, existem outros motivos e outras circunstâncias. E no programa de hoje nós vamos falar que a emoção do medo também é capaz de unir as pessoas. Alguns relacionamentos baseados no medo, e não só no amor, estão juntos e convivem, às vezes passam uma vida inteira juntos, imaginando que estão amando, quando na verdade estão unidas pela emoção do medo. Isso mesmo, por mais estranho que possa parecer. É interessante que nós percebemos que muitas pessoas não estão no relacionamento em busca do amor. Estão tão somente querendo evitar a rejeição. E por isso estão naquele relacionamento. É interessante que inicia-se um relacionamento, às vezes tem um certo tempo, e a pessoa percebe que, apesar de um bem-estar, de momentos agradáveis, prazerosos com aquela pessoa, na maior parte do tempo ela é acometida de um desatino, de um desassossego, de uma inquietude, uma aflição, de um medo muito grande. Então, na maior parte das vezes, a pessoa é invadida por essa emoção. E aí ela fica se questionando, será isso normal? Será que isso é amor de verdade? Será que essa relação me faz bem? Então é disso que nós vamos falar no programa de hoje. Bom, a primeira grande questão é que existe uma diferença capital e enorme entre buscar ser amado e buscar evitar a rejeição. A pessoa, quando ela evita ou ela faz de tudo para que ela não seja rejeitada, é interessante que, de modo geral, a pessoa que tem medo de ser rejeitada, de modo geral também tem medo de ser ela mesma. Então chega um ponto no relacionamento que ela já não mais se reconhece, ou seja, ela não sabe mais quem ela é, do que ela gosta, as suas preferências. Então, o tempo inteiro ela fica com receio de mostrar a sua opinião, o seu querer naquele relacionamento. Então, pessoas que têm medo de serem rejeitadas, quase sempre têm medo também de serem elas mesmas. É interessante isso, que quando a gente fala desse tipo de relacionamento, um outro aspecto também muito interessante é que a pessoa não sabe o momento de desistir ou de parar. É como se fosse aquilo uma questão pessoal. Ela está naquele relacionamento e ela vai passando por cima dela mesma, vai se atropelando o tempo inteiro. Muitas vezes ela passando por cima dela mesma, vai se atropelando o tempo inteiro. Muitas vezes ela perde até a sua dignidade em prol daquele relacionamento. Ou seja, ela não sabe a hora de parar. É interessante um outro aspecto também, que a pessoa acaba querendo se convencer, se autoconvencer de que o medo que ela sente é porque ela ama demais. Então ela chega num determinado momento que ela acaba encontrando mil explicações para continuar aquele relacionamento. E é interessante que a pessoa que busca a todo custo evitar ser rejeitada, ela acaba fazendo de todos os seus atos um grande sacrifício. E acaba também enumerando aqueles sacrifícios. Então, vez ou outra, ela acaba refrescando a memória do parceiro, do companheiro, daquele feito que ela fez, enumerando aquela situação que já passou muito tempo e ela acaba se lembrando, que já passou muito tempo e ela acaba se lembrando. E eu costumo dizer que no amor, realmente o amor ele acaba sofrendo de amnésia, ou seja, ele acaba esquecendo esses feitos. A pessoa que está no relacionamento por medo, principalmente ser rejeitada, ela tem uma memória prodigiosa, ou seja, ela consegue lembrar de tudo, principalmente daqueles sacrifícios, se é que é possível falar assim, em nome do amor. Falamos desses relacionamentos, uma coisa que não existe é a confiança, porque a confiança, para que você tenha confiança, é importante que você tenha lidado com os medos. E a confiança só vem da autoaceitação, quando você se aceita. Você só é capaz de aceitar e confiar no outro quando você consegue se aceitar como você é. Na maioria das vezes,
por conta do medo, desse tema do medo, que é muito interessante. É muito comum, às vezes, você ver uma pessoa falar assim para você: nossa, eu tenho pavor, eu tenho medo de parecer com meu pai, eu tenho medo de lembrar a minha mãe. É interessante que, de modo geral, os medos que nós não falamos e não trabalhamos, nós temos a tendência de nos tornar aquilo que tanto tememos. De maneira inconsciente, é claro. Por mais que conscientemente a pessoa diga isso, né? Por exemplo, que não quer de modo algum se parecer com seu pai ou com sua mãe, é interessante que diante dessa fala, se você investigar um pouco mais a fundo, você vai perceber que sem a pessoa dar conta, ela está cada vez mais parecido com quem ela tanto teme. Por isso que é importante a pessoa se questionar quais são os motivos que está fazendo ela permanecer naquele relacionamento. Se é realmente o amor, se é o medo, por exemplo, de evitar relacionamento. Se é realmente o amor, se é o medo, por exemplo, de evitar ser rejeitado. Porque, como nós dizemos, como eu disse no início do programa, o medo, a emoção do medo é capaz também, como o amor, de unir as pessoas. Muito mais do que nós imaginamos. Se você tem gostado dos programas, os meus programas do psicólogo Marcos Bersan, seja aqui no Instagram ou no canal, dos artigos do Facebook, eu conto com você lá no Facebook, por exemplo, para mandar sugestões, ou seja por e-mail, que vai ser um prazer dar continuidade e receber sugestões de possíveis programas. No mais, um abraço e até a próxima oportunidade.